Olá, ouvintes do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do Tribunal de Contas do Ceará. Meu nome é Carolina Madeira e estou acompanhada pelo meu colega Dimitri Lima. Olá, Carol. Olá, ouvintes. Olha, no programa de hoje vamos falar sobre as principais novidades da jurisprudência daqui do Tribunal. O uso da ferramenta Contexto para buscar a jurisprudência do Tribunal é uma delas e a aprovação de 3 novas súmulas. Desde novembro, está disponibilizada a busca da jurisprudência sistematizada do Tribunal de Contas por meio da ferramenta Contexto no site do órgão. O intuito é aperfeiçoar os mecanismos de pesquisa das decisões da Corte de forma integrada e organizada, tanto para o público interno como para o externo, promovendo a transparência e a otimização dos trabalhos. Carol, antes da gente continuar, deve que não sabe o que é jurisprudência, então vamos lá. Eu informo aqui que se trata de um conjunto das principais decisões do tribunal no exercício da aplicação da lei, já que uma das principais responsabilidades da Corte de Contas é julgar os atos realizados pelos gestores públicos por meio dos processos de prestações de contas e de auditoria, por exemplo. Conexão Cidadão conversou com a servidora Raquel Brasil, que faz parte da equipe de apoio da Comissão de Jurisprudência. Raquel explicou as principais mudanças para aprimorar o acesso à jurisprudência do Tribunal de Contas. Carol, em poucas palavras, eu posso dizer que seria a transparência das decisões do Tribunal de Contas ao público, seja ele interno ou externo. Se viu a necessidade de trazer para o usuário, principalmente na página do tribunal, no site, uma pesquisa mais aprimorada a respeito das decisões do tribunal. Então, esse foi o principal objetivo. A gente já tinha uma ferramenta chamada Contexto, onde se fazia as pesquisas relativas às decisões do tribunal, mas até então, as pesquisas que eram feitas, elas não eram realizadas por assunto. Certo? Então, o que é que acontecia? As pessoas faziam, o usuário fazia a pesquisa e por conta do contexto trazer um tipo de disponibilização de decisões estilo Google, então ele trazia todas as informações com aquela palavra que estavam inseridas dentro do processo. Isso dificultava a pesquisa, o assunto, o tema que a parte ou um responsável, um jurisdicionado, um advogado estava procurando a respeito do tema. Então, a ideia é trazer uma integração e uma organização melhor dessas decisões para que o usuário tenha, de uma forma mais precisa, as decisões do tribunal catalogadas. A Raquel Brasil apontou os principais benefícios da organização da jurisprudência. Pronto, os benefícios são vários, mas assim, eu posso citar os principais aqui, por exemplo, evitar o retrabalho, tanto dos gabinetes dos membros, como da própria Secretaria de Controle Externo, porque ele vai unificar melhor as decisões, E também a questão de evitar decisões conflitantes entre os colegiados, porque como não se sabe, a gente não tem um acervo com as decisões sobre um determinado assunto, todas catalogadas, então o que acontecia? Às vezes um colegiado decidia sobre aquele mesmo tema num sentido, o outro já decidia em outro sentido. Outra também, uma forma de melhorar também as atividades do tribunal e também que isso expande também para a sociedade, é a questão da edição de súmulas. Por quê? Porque o tribunal, quando ele identifica todas as decisões ou as decisões principais e que tratam do mesmo assunto e que eles convergem para aquele tema, são decisões convergentes, o tribunal pode sumular a respeito daquele assunto, ou seja, dizer que naqueles casos específicos sobre aquele tema, ele sumula e diz, o tribunal entende que esse tema, essa situação, ela deve ser tratada dessa forma. Quero aproveitar que a Raquel Brasil falou sobre as súmulas. Foram publicadas no site do TCE Ceará durante o mês de novembro 3 novas súmulas de jurisprudência, as de número 5, 6 e 7, respectivamente. E foi comunicado aos gestores públicos estaduais e municipais, via ofício circular número 37 de 2023, a aprovação desses 3 enunciados.
Quando o Tribunal de Contas emite uma súmula, o intuito é consolidar o entendimento sobre determinado assunto, a partir da verificação da ocorrência de decisões repetidas com a mesma conclusão em julgamentos de processos. Então, em outras palavras, a súmula de jurisprudência é formada por enunciados com a descrição de um tema pacificado em que se resume uma solução, tese ou precedentes adotados reiteradamente em decisões do órgão. Além de uniformizar as decisões, se busca também garantir segurança jurídica e contribuir para a celeridade da análise dos processos, entre outros benefícios, claro. As súmulas de número 5 e 6 são relacionadas às áreas de educação e saúde, respectivamente. De acordo com a súmula número 5, a falta de aplicação do mínimo constitucional na área da manutenção e desenvolvimento do ensino constitui irregularidade de natureza grave, apta a ocasionar a emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas de governo. O conteúdo da súmula 6 é sobre as despesas em saúde pública. O enunciado é o seguinte: a falta de aplicação do mínimo constitucional em ações e serviços públicos de saúde constitui irregularidade de natureza grave, apta a ensejar a emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas de governo. Só para contextualizar você que nos acompanha, quando o Tribunal de Contas constrói o parecer prévio sobre a prestação de contas do governador ou dos prefeitos, por exemplo, um dos itens verificados é o gasto realizado nas áreas da educação e da saúde. Existe um valor mínimo exigido nas normas do país para aplicar nessas duas políticas públicas. É o que se chama de piso da educação e piso da saúde. E para complementar seu comentário, Dimitri, o parecer prévio sobre as contas do chefe do Poder Executivo é enviado pelo TCE para a Casa Legislativa responsável por fazer o julgamento do processo de contas. No caso do governador ou da governadora, quem tiver no Executivo estadual, quem julga a prestação de contas é a Assembleia Legislativa. E nos casos dos prefeitos ou prefeitas, a Câmara Municipal é responsável em realizar a sessão de julgamento do processo. A súmula 7 consolida o entendimento sobre os critérios adotados no TCE para receber um tipo de recurso, o embargo de declaração. Então vamos lá. Para se criar uma súmula, é preciso todo um processo previsto no regimento interno do Tribunal de Contas. O presidente do tribunal, os conselheiros, a comissão de regimento e a comissão de jurisprudência podem iniciar um projeto de súmula. Caso aprovado este processo, a nova súmula é publicada para que todos tenham acesso ao seu conteúdo. A comissão de jurisprudência, que é atualmente presidida pelo conselheiro Rodem Queiroz, publicou em 2022 a cartilha Edição de Súmula, que explica o processo de construção e publicação desse enunciado. No nosso site do Tribunal de Contas, anota aí, tce.ce.gov.br, estão disponibilizados os enunciados de súmulas já aprovadas. Basta acessar o nosso site, clicar na aba Jurisdicionados, em Jurisprudência e depois a opção Súmulas. Ficamos agora com a nossa colega Viviane Gonçalves, com notícias direto da redação. Olá, Dimitri e Carol. Olá, ouvintes. O Pleno do Tribunal de Contas conheceu o processo de consulta enviado pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. O colegiado respondeu que as pessoas físicas ou jurídicas que recebem recursos públicos, mas que não integram a administração pública, não precisam realizar licitação. Contudo, devem adotar um procedimento para observar princípios básicos da gestão pública, como legalidade, publicidade e eficiência. A decisão, por maioria, foi feita durante sessão virtual de julgamento no período de 4 a 8 de dezembro. O relator desse processo de consulta foi o conselheiro Alexandre Figueiredo. E a nova edição da revista Controle, Doutrinas e Artigos, publicação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, recebe trabalhos científicos até dia 8 de janeiro. Os interessados devem enviar as produções por meio de plataforma digital exclusiva do periódico. O endereço é revistacontrole.tce.ce.gov.br. Os inscritos receberão notificações sobre a situação de cada fase ao longo do processo. A revista Controle visa atender interesses acadêmicos, disseminando o conhecimento científico, contribuindo para a melhoria do processo de controle externo. Fico por aqui, pessoal. Até a próxima.
Então, Carol, ficamos por aqui, né? Espero que todo mundo tenha gostado do programa de hoje. Mande um e-mail pra gente com sugestão de tema ou dúvida. Nosso e-mail é comunicação@tce.gov.br. com coordenação de Kelly de Castro e produção da Assessoria de Comunicação Social do TCE Ceará. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará. Até o próximo programa. Até!